Meu nome é Carlos Santana, sou teólogo, escritor e pastor e vou levar vocês para conhecer as revelações do livro do Apocalipse. O Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. O livro de Apocalipse é a mais presente e forte mensagem de Deus para os nossos dias. Agora, aberta e revelada de forma simples e clara, a partir de uma visão sinótica dos eventos do Apocalipse, você conhecerá os mistérios dos 7 selos, dos 4 cavaleiros, a besta, o falso profeta e muito mais. Não perca! Acesse agora o link da livraria e compre o e-book a preço de lançamento. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono. O arrebatamento será certamente o mais importante e poderoso evento já ocorrido em toda a humanidade desde a criação, ficando atrás apenas, certamente, do maior de todos os eventos, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, sua ressurreição e ascensão aos céus. O arrebatamento não será de ordem natural, mas sobrenatural, e com a intervenção divina que afetará toda a humanidade, uns para o bem e outros para o início de dor e sofrimento. Após a visão de Cristo glorificado, dos castiçais e das estrelas, o apóstolo João viaja no tempo e nas eras históricas da Igreja de Cristo, e ele mesmo declara que foi arrebatado em espírito. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Agora, João diz que depois destas coisas, ele olha e vê uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, como de trombeta, a falar com ele e a dizer: vem e sobe. João olha e eis que no céu está uma porta aberta. Ele ouve a voz de trombeta que diz: sobe aqui, ou sobe para o céu, e logo João é arrebatado. O apóstolo João está vivendo a mesma experiência gloriosa que a igreja viverá no arrebatamento. E o apóstolo Paulo descreve os detalhes deste evento no livro de Tessalonicenses, dizendo que o Senhor Jesus descerá do céu com alarido, ou seja, com grande clamor de combate e ruído de vozes e com a trombeta de Deus. No livro de 1 Coríntios, ele explica que num abrir e fechar de olhos acontecerá, ao ressoar da última trombeta, este grande evento, e então os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, de todos os tempos, de todas as eras, ressuscitarão e subirão em direção às nuvens a encontrar-se com Cristo. E depois todos os salvos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que estiverem vivos no momento de sua vinda, serão arrebatados e subirão aos céus. Paulo explica ainda que o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Ou seja, teremos nossos corpos glorificados, assim como os anjos e o próprio Cristo. Teremos um corpo novo, iluminado, gerado daquilo que é verdadeiramente espiritual e real. Jesus Cristo
no Evangelho de Mateus, capítulo 24, adverte que o dia e a hora ninguém sabe, mas serão dias normais e ao mesmo tempo estranhos, como foram os dias de Noé, quando as pessoas estavam distantes de Deus e não ouviram a pregação de Noé alertando sobre o dilúvio. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Jesus ensina que no dia do arrebatamento estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. Estarão duas moendo, uma será levada e outra deixada. No Evangelho de Lucas, vemos o acréscimo que os dias referentes à vinda de Jesus Cristo seriam como os dias de Sodoma. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 29. E isto nos aponta que serão dias de extrema corrupção e extrema perversão sexual ligados aos mesmos pecados da cidade de Sodoma, a sodomia. Em Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 51, ao falar dos dias proféticos de sua vinda, Jesus diz que haverá servo fiel e servo mau. Em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13, temos a parábola das 10 virgens, com aterradora visão que metade delas, representando os servos maus, ficarão fora das bodas do noivo. As duas passagens falam dos servos de Cristo, daqueles que estão na igreja, e é claro, alerta para a realidade que existem servos e servas maus, negligentes, loucos, que estão vivendo a carnalidade, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Carnalidade esta produzida pelos seus próprios desejos humanos, pecaminosos e vivendo segundo o padrão deste mundo, o padrão de Satanás, e ao qual pagarão alto preço. Os números apresentados por Jesus daqueles que serão arrebatados e os que ficarão, se forem transformados em percentuais, nos mostram uma realidade assustadora, que apenas metade daqueles que se dizem cristãos e que estiverem vivos na vinda de Jesus subirão aos céus. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Conforme estatísticas da Global Religious Filters, em 2010 haviam 2,2 bilhões de cristãos no mundo. A cada 3 habitantes na Terra, um se declara cristão. Ocorre que este número engloba toda e qualquer religião que se diz cristã, e deste modo teremos a comunidade católica, ortodoxa, protestante e diversas outras comunidades que se declaram religiosamente cristãs. Os protestantes significariam em torno de 800 milhões de pessoas ou de adeptos ao protestantismo. Sabe-se pelas cartas enviadas à igreja de Tiatira e de Sardes que no plano profético escatológico Deus deixou de tratar com a igreja católica, apostólica, romana.
sendo a mesma rejeitada como instituição e religião cristã, portadora da semente do reino, lhe sobrando no livro do Apocalipse os juízos de Deus. Desta forma, conforme a visão profética das cartas, a missão evangelizadora foi passada para o movimento reformador, representado pelo protestantismo e as multiformes igrejas evangélicas em geral. Isto não significa que dentro do protestantismo todos serão salvos, pois o protestantismo, conforme a carta à igreja de Laodiceia, está morno e doente em grande parte. E também, referente ao catolicismo, a afirmação da rejeição é para com a instituição e religião, mas devemos entender que poderão existir aqueles que reconhecerão apenas Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, rejeitando toda idolatria e outras crenças não bíblicas. Fazer uma estatística ou previsão de quantas pessoas serão arrebatadas, deixo claro, é uma ação crítica e temerária, pois apenas Cristo conhece os seus. Mas, apenas para termos uma ideia deste fenômeno, se considerarmos as estatísticas mais conservadoras, com o número de cristãos evangélicos em torno de 560 a 800 milhões, e as palavras de Cristo na parábola das noivas, indicando que apenas metade da igreja será arrebatada, poderemos chegar a um número entre 300 a 400 milhões de pessoas desaparecidas no arrebatamento. Seguindo esta lógica, em países como os Estados Unidos, as cifras de desaparecidos seriam as maiores do mundo. Seguiriam então países como a Nigéria, o Brasil, o Reino Unido, a China, a Alemanha e outros países onde haveriam também cristãos desaparecidos. O arrebatamento será o fenômeno mundial mais avassalador, desde onde pessoas estarão em suas atividades diárias e normais, uns dormindo, outros trabalhando, uns estudando, outros caminhando e se dirigindo para diversos lugares. Será de ordem mundial, no mesmo momento e instante, quando Jesus apontar nos céus, com os seus anjos e a trombeta tocar, num piscar de olhos, o som audível, forte, muitos sons, e todos vindos de toda a parte dos céus, trombetas de todas as sonoridades, timbres e notas, que somente poderão ser percebidas e ouvidas pelos santos filhos de Cristo. Naquele tempo de segundo, tudo ao redor dos arrebatados vai parar, como em uma cena de Matrix. O tempo vai passar e uma luz muito forte, fortíssima, mais forte que os raios do sol ao meio-dia, virão do alto, da direção das trombetas, e penetrarão os corpos físicos, quando então tudo ficará leve, desprendido da matéria e do mundo material, penetrando naquilo que é espiritual. Óculos cairão do rosto, as roupas ficarão no chão, e enfim tudo e todas as coisas pertencentes a este mundo aqui permanecerão. Quando então os salvos contemplarão ao alto Cristo e subirão com a velocidade da luz até o seu Senhor, que vestido de glória e esplendor nas nuvens, com os braços abertos, como a dizer: vem, esta é a hora, receberá todos na morada celestial. Será a cena mais maravilhosa e salvadora para os santos, mas também será mais aterradora para aqueles que ficarem, principalmente aqueles que conheceram a Cristo, estavam a participar de igrejas cristãs, mas na verdade nunca se renderam verdadeiramente ao Rei e ao seu reino. Será uma cena aterradora, será a
maior catástrofe para a humanidade em termos de perdas humanas em um mesmo dia, ou melhor, em um mesmo segundo. As duas grandes guerras mundiais do século passado consumiram algo em torno de 80 a 100 milhões de vidas humanas em um único segundo. Os governos mundiais perderão 3 vezes mais o número de vidas. Roupas e pertences dos arrebatados estarão nos lugares de onde eles desapareceram. Será uma cena de horror, mães gritando por seus filhos pequeninos desaparecidos, filhos gritando por seus pais, irmãos procurando por irmãos, amigos de trabalho procurando pelos desaparecidos. Haverá histeria coletiva generalizada, uma pandemia de desespero, pânico e dor. Pilotos de aviões, motoristas de ônibus, carros, embarcações em gerais, marcados pela graça redentora de Jesus Cristo, serão arrebatados, fazendo com que inúmeros acidentes ocorram em todo o mundo. As delegacias serão tomadas de pessoas procurando por desaparecidos. Os governos em todo o mundo serão colapsados pelo caos instaurado, e em poucas horas, por meio dos veículos de comunicação e da internet, se confirmará um caos de ordem mundial. Nunca houve um colapso social como o que ocorrerá. As ruas das cidades e os grandes centros ficarão paralisadas, também colapsadas pelo caos. A segurança das nações estará em xeque-mate. Países inteiros não conseguirão solucionar seu caos social. Os Estados Unidos, nação com o maior número de desaparecidos, estará fragmentada, não apenas no caos social, mas na angústia da nação por causa daqueles que ficaram e sabem o que aconteceu. Nações de origem cristã no mundo ocidental serão as mais atormentadas pelo caos, mas o desespero será mundial. Os exércitos das nações serão convocados e leis de segurança nacional acionadas, mas muitos países não conseguirão conter a onda de caos, desordem social e pânico. Se tomarmos o número de 300 a 400 milhões de pessoas desaparecidas e considerarmos a renda per capita mundial, que em 2019 foi de 11.312 dólares, teremos a perda aproximada em termos de renda de 3,4 trilhões de dólares, o que significa aproximadamente 1/6 do PIB dos Estados Unidos e 1/4 do PIB da China. Será a falência do sistema econômico mundial em um único dia, com uma aceleração jamais vista da inflação em todos os países e uma falta generalizada de produtos nos dias, semanas e meses que vão se seguir o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Pessoas correrão para as igrejas e para os templos cristãos no mundo todo, de todas as religiões, buscando respostas, mas haverá choro, grande ranger de dentes para aqueles cristãos que ficaram em lágrimas, desespero, pedindo para Jesus mais uma chance para abrir a porta dos céus mais uma vez. Mateus 25:11 bem declara: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade digo que não vos conheço. O arrebatamento será, sim, o evento mais cruel para todos os que rejeitaram viver uma vida correta e digna para com Jesus, pois após o arrebatamento, o inferno se estabelecerá na terra. Porém, para todos os salvos, aqueles que lutaram para viver uma vida santa, será maior de todas as
bem-aventuranças e o cumprimento da promessa de Cristo. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação e livrará a igreja, a santa noiva de Cristo, do mais terrível momento histórico, onde o diabo e o anticristo estarão no governo da terra. Apocalipse, desvendando as profecias bíblicas. O livro de Apocalipse é a mais presente e forte mensagem de Deus para os nossos dias. Agora, aberta e revelada de forma simples e clara, a partir de uma visão sinótica dos eventos do Apocalipse, você conhecerá os mistérios dos 7 selos, dos 4 cavaleiros, a besta, o falso profeta e muito mais. Não perca! Acesse agora o link da livraria e compre o e-book a preço de lançamento.